Já sei, você curtiu as férias na praia ou até uns dias de descanso em casa, voltou a trabalhar e já está estressado? Você não está sozinho. Então fica de olho na nossa entrevista de hoje para saber o que é estresse pós-férias. Na verdade, a pessoa já começa a sentir o estresse pós-férias antes de terminar as férias. Antes de terminar as férias, né? Porque muitas pessoas acabam, quando estão para voltar, né? Muitas vezes elas já estão naqueles dias anteriores, assim, falta um dia para voltar, falta 2 dias para voltar, faltam 3 dias, e entram nesse sofrimento para o retorno ao trabalho, né? O que a pessoa começa a sentir antes de começar a trabalhar? Na verdade, a gente pode ter 2 grupos de pessoas aí, né? Aquelas pessoas que gostam do que fazem, né? Elas sentem ansiedade para poder voltar a trabalhar de uma vez, porque elas estão a fim de voltar à rotina de trabalho, e as pessoas que não gostam do que estão fazendo. Então, aquelas que não gostam sentem uma ansiedade negativa. E aí elas começam muitas vezes a ter reações até mesmo físicas, né? Podem ter dor de barriga, dor de cabeça, começam a ficar mais mal-humoradas, começam a ficar desconfortáveis, irritadiças, né? Então, começam daqui a pouco mais assim, o bom dia, 1 dia, 2 dias antes de voltar a trabalhar, e aí a pessoa, bom dia por quê, né? Ou seja, aquela sensação de desconforto como um todo, né? Então, essas sensações são muito comuns naquela pessoa que você vai ver voltar, e você pode escrever, observe, essa pessoa vai ter o estresse pós-férias, né? Porque ela vai voltar a trabalhar e ela não vai voltar se adaptando numa boa, ela não vai voltar a trabalhar tranquilamente. Não que as pessoas tenham que voltar sorrindo, Sim, atirando foguetes, estão no mar de maravilhas, né? tem um estranhamento que é normal. Que é normal. O que elas precisam fazer? Se respeitar. Respeite esse momento, respeite esta readaptação, porque é natural, você tá descansado, você descansou o seu corpo, você descansou a sua mente, então é natural que você precise se respeitar para se readaptar novamente ao seu trabalho, né? Então o que determina, as pesquisas determinam, quanto maior o período de férias, talvez maior o período desse estresse de retorno. Quanto menor o período de férias, talvez menor o estresse desse retorno. Por isso que muitas vezes é importante que a pessoa possa, se ela tiver condições, é claro, fracionar em 2 pedaços as suas férias, porque a gente pode estar evitando essa questão desse estresse, de ele ser um pouquinho menor no retorno do trabalho dessa pessoa. E quais são as dicas para quem está voltando ao trabalho e já está se sentindo um pouco nervoso e estressado? Bom, então as dicas bem pontuais, assim, 2, 3 dias antes já a questão de horário, se organizar para poder estar retornando, a questão de acordar num horário que vai estar voltando a trabalhar, de estar indo dormir mais ou menos também, porque não é só o acordar, o dormir é importante. Na hora, né, que dormia antes. Que na hora que precisa dormir para acordar no outro dia. Estabelecer uma certa rotina, óbvio que não de trabalho, mas uma rotina que mais organizada, o dia tenha uma certa organização maior, né? Que possa também de alguma maneira poder trocar mais com pessoas. Se você faz um trabalho onde há trocas com outras pessoas ao longo do dia, poder trocar, de repente você faz umas férias mais isoladas, assim, vai lá pro meio do mato, então de repente trocar mais com pessoas, conversar mais com pessoas. Se ambientando, exatamente, voltando a se ambientar com essas pessoas, porque isso vai ser importante neste momento. Não precisa entrar nessa questão, vou ver meus e-mails já para ir chegando o que está vendo, ver a correspondência. Não. Volte no dia que está lá. Mas principalmente o fato de você ir pensando nessa questão. Bom, as férias estão terminando, vamos lá, elaborando, pensando, vamos retornar para o meu trabalho, vamos voltar, já ir se situando e aterrissando do dia a dia para poder retornar e voltar e ter uma continuidade e trabalhar dentro do contexto que é necessário para a pessoa poder ter uma qualidade de vida que é importante, né, no seu trabalho. E se porventura esse estresse não for em razão de pós-férias e for um estresse do trabalho, bom, pare, repense em sua vida e faça planejamento para modificar, porque aí é um outro departamento que a pessoa precisa parar e pensar. Quais são os sinais para descobrir que, olha, não é estresse pós-férias, é uma coisa maior, a minha vida não está bem? A gente pode detectar isso como? Quando a gente está observando um sono alterado, uma alimentação também alterada, um humor que não está legal, né?
A gente observa muito pessoas que têm, de repente, uma tranquilidade no trato com as outras. Daqui a pouco mais são pessoas que estão mais grosseiras, são pessoas que não têm paciência. Mudaram o humor. Mudaram o humor rapidamente. Ou assim, ó, progressivamente você observa, né? Pessoas que, de repente, têm aumento ou diminuição de peso, né? Pessoas que andam mais cansadas também dentro desse processo todo. E muitas vezes as pessoas começam a reclamar muito da vida. Coisas que elas não faziam. Você começa a observar, assim, pessoas que são quietas começam a falar de uma hora para outra e muitas vezes com reclamações que entram dentro do humor que eu falei anteriormente. Muda o perfil. Muda o perfil da pessoa e você olha assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Aí é hora de procurar uma vida nova? Aí é hora de parar e ver e ouvir, porque muitas vezes essas pessoas elas não ouvem o externo e é importante ouvir o externo. Porque muitas vezes você não está se dando conta do que está acontecendo, porque você está envolvido naquele momento. E aí chega alguém e diz assim, fulano, você não está legal. E aí é importante parar, pensar, analisar e tomar algumas decisões para poder fazer algumas mudanças, porque essa é a hora da mudança para não viver dessa forma, porque ninguém precisa viver estressado. Pois é, essa pode ser a grande hora da mudança, porque é difícil mudar, né? Com certeza. Essa pode ser a grande hora da mudança, porque você precisa... Você precisa não. Nós temos o direito de viver bem. Qual é o caminho? O caminho é procurar ajuda especializada. Né? Tratamento psiquiátrico, psicológico. Infelizmente, são situações neuroquímicas, são situações cerebrais, precisa haver reposição medicamentosa, precisa de auxílio médico. Então, sem esse auxílio, não tem como haver solução. Muito obrigada pela tua entrevista. Eu que agradeço.